Olá, eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei Complementar 173, num ponto específico, em relação à questão da suspensão do pagamento do patronal dos regimes próprios de previdência dos municípios. A Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, ela veio trazendo uma série de situações para auxiliar no enfrentamento da pandemia. Então, para mim, ela está baseada em 3 pilares. Primeiro, é a questão das receitas, veio colocando aí o aporte financeiro que a União dará aos estados e municípios durante o ano de 2020, somando 60 bilhões de reais. O outro pilar da lei é a questão da tentativa, de incentivos orçamentários e fiscais de algumas despesas, para que algumas despesas fossem suspensas e esses recursos fossem remanejados, direcionados para despesas inerentes ao combate da pandemia. E o terceiro pilar são as alterações da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação à questão de pessoal, à questão de calamidade pública, mas o nosso estudo de hoje nós vamos nos focar sobre, no que eu comentei aqui, o segundo pilar, na questão de redução de despesas, para que eu pudesse destinar esses recursos a despesas específicas da pandemia. E tocante isso, nós vamos falar especificamente do artigo 9º da Lei Complementar 173, com o parágrafo 2º, em que fala da suspensão do pagamento dos valores patronais sobre a folha em que o ente municipal teria que recolher a sua autarquia previdenciária, das competências de março até dezembro. Então, esse aí é um assunto específico e ele é muito claro, a lei, que para que o município se beneficie dessa situação, isso tem que ser aprovada, na respectiva Câmara dos Vereadores, tem que ser uma lei municipal, então tem que tramitar isso no seu legislativo. Então esse é o espírito da lei, em que trouxe para os legisladores, para os gestores, melhor dizendo, para os gestores municipais, basicamente, questões que eles pudessem ter destinação de orçamento para enfrentar a pandemia, Então o espírito da lei é fazer um ajuste no orçamento para que as necessidades pudessem ser enfrentadas. Então, alguns pontos especiais em relação a isso, nós temos que falar aqui no nosso vídeo. O primeiro ponto especial é a questão do registro. Então, a suspensão do pagamento não quer dizer que eu não tenha a obrigatoriedade de pagar. Então, ao ocorrer o fato gerador da folha do mês, eu tenho que registrar essa minha obrigação patronal nas minhas contas de natureza patrimonial. Eu tenho que debitar lá a minha variação patrimonial diminutiva e creditar um passivo circulante. Sob a ótica da Lei 4.320, que está havendo aí algumas divergências, nós vamos falar mais à frente, isso é um passivo P, porque ele não vai transitar, na minha opinião, ele não vai transitar pelo orçamento, ele vai ser um passivo P registrado no passivo circulante, do ente, tá? E esse mesmo registro, ele também tem que ser feito lá na autarquia previdenciária, de uma forma inversa. Ela tem que reconhecer a variação patrimonial aumentativa, Ela tem que creditar essa variação e debitar um ativo, de um crédito não recebido que vai receber futuramente, para poder, na hora da consolidação, as duas são transações intra, então elas vão se anular, as duas transações vão se anular na consolidação das contas no final do exercício. Tá? Isso é um ponto importante, o registro nas contas de natureza patrimonial. E também deverá haver um registro nas contas de natureza de controle sobre esses valores que deixaram de ser pagos, tanto no ente como na autarquia previdenciária. Aí vem a questão. Começou a surgir alguns questionamentos sobre se deveria ou não empenhar essa despesa. Bom, se o espírito da lei foi justamente ofertar aos gestores municipais uma situação que ele pudesse ter uma folga orçamentária e financeira, não entendo
que se eu empenhar essa despesa, mesmo que eu não venha a fazer o desembolso financeiro, né, não atingir meu financeiro, eu vou estar comprometendo o meu orçamento com aquela despesa. Não há lógica nessa situação, né, de eu empenhar uma despesa em que eu só vou pagar no exercício seguinte. Até porque isso, para mim, afronta o princípio da anualidade, que está lá no artigo 2º da Lei 4.320, que o próprio MCASP vem falando, né, que a previsão da receita e a fixação da despesa, né, tem que estar na LOA, né, que irão refletir, né, vão ser executados no exercício que vão refletir, e não no exercício seguinte. Um exemplo muito interessante colocado aí durante a semana pelo professor Paulo Henrique Feijó, ele vem falando na questão das férias. Nós reconhecemos as férias dos nossos servidores pelo princípio da competência no mês, né? Uma VPD contra um passivo. Mas eu só vou empenhar, né, liquidar, no momento em que esse servidor efetivamente entrar de férias. É onde vai ocorrer a minha despesa orçamentária. Mas patrimonialmente, ela vai afetar o meu patrimônio, né? Está dizendo patrimonialmente meu patrimônio no momento do fato gerador. Então ele trouxe essa analogia que achei bastante interessante, que eu acho que bota uma pá de cal nesse entendimento, né? Isso aqui, interessante, dando continuidade. E em relação à lei de responsabilidade fiscal, né? A VPD deve ser reconhecida esse registro de variação patrimonial diminutiva, ela tem que ser reconhecida na lei de responsabilidade fiscal como gasto de pessoal daquele período de apuração, tá? Isso está lá, por causa do regime da competência, isso está lá no próprio MDF. Aí vão dizer assim, não, mas professor, se eu não empenhei, se eu não liquidei, então ela não vai tramitar, não vai passar na minha lei de responsabilidade fiscal. Não. O próprio MDF tem um trecho lá, diz assim, despesa executada são as que preenchem o requisito, né? Preenche o requisito total, mesmo que não passaram na execução orçamentária, né? E o importante, quer dizer, então na hora que você reconhece essa VPD, mesmo não passando no orçamento, ela vai influenciar, né, os gastos de pessoal daquele período. E no momento futuro, quando eu for pagar essa despesa, ela será abatida, ela não pode contar duas vezes. Então ela vai contar agora no momento do fato gerador, como despesa de pessoal para apuração da lei de responsabilidade fiscal, e no futuro, quando houver efetivamente, né, o empenhamento, a liquidação e o pagamento, ela vai ser abatida do cálculo da lei de responsabilidade fiscal para não ser contada duas vezes. Ela vai contar no momento do fato gerador e não no momento do pagamento, tá? Então aí também mostra mais uma vez a importância de controlar esses valores, né, nas contas de natureza de controle. E por fim, entra nova discussão a questão dos limites dessas despesas para gastos de saúde e educação, que são os limites constitucionais. Mesmo que eu considere essas despesas para fins de pessoal, tá? A não tramitação pelo orçamento, aí sim ela não vai entrar no cálculo, tá, dos gastos de educação e saúde, porque esses gastos de educação e saúde, eles são pela execução orçamentária e não pela questão da variação patrimonial, como o MDF coloca lá nos gastos de pessoal. Então, o ente, quando for fazer uma análise sobre primeiro, se vale a pena um projeto de lei tramitar no seu legislativo para que suspenda o pagamento do patronal, da sua folha para a sua autarquia. Ele tem que primeiro levar em consideração se isso vai afetar a questão dos gastos, né, de saúde e educação. Mas eu tenho uma saída. Se isso for realmente afetar o limite mínimo de gastos que pode comprometer o gestor, ele pode fazer uma suspensão parcial, excluindo os gastos de saúde e educação para o pagamento para a autarquia previdenciária. Então ele pode continuar
recolhendo, né, pagando os valores sobre a folha de saúde, sobre a folha de educação, para fins de limite, mas excluir os demais gastos de pessoal. É importante também, eu deixo aqui uma mensagem que antes de qualquer situação de decisão, o ente deverá observar o que o seu Tribunal de Contas vem orientando, porque isso não é uma ideia já consolidada no país, está se discutindo e vários tribunais de contas têm se manifestado de formas divergentes. Então, acho que é interessante cada ente jurisdicionado consultar, verificar junto ao seu Tribunal de Contas como está acontecendo, se empenha, se não empenha essa despesa. A minha colocação aqui é de que não se deve empenhar, tá baseado, tudo colocado aqui está baseado na nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, que eu recomendo que acessem, leiam com calma, a nota técnica 25948 de 2020, né, de 2 de julho, e também numa leitura complementar que vocês possam baixar e ler a portaria 14.816 de 19 de junho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que vem falando ali depois dessa suspensão, que vai fazer o parcelamento, o tempo de parcelamento, como é que deve ocorrer esse parcelamento, até quando se deve registrar esse parcelamento, curto prazo, longo prazo, é uma leitura complementar interessante. Espero que tenha aclarado algumas situações aí desse período de discussão sobre questões de contabilidade, questões de empenhamento, não empenhamento, de registro, e desejando sorte e nesse momento em que muitas modificações estão ocorrendo e muitas discussões também, eu acho que isso só vem a fortalecer a nossa contabilidade aplicada ao setor público. Um abraço, até a próxima.